Então nós vamos começar a falar, né, hoje, a partir de hoje, na verdade, né, sobre circunferência. Tá? Está na página 648 do livro de vocês, que é o capítulo 25, tá bom? Então, numa introdução aí, eu peguei alguns recortes do livro, então traz aí, né? Dados um ponto C, então tá aqui um ponto C, tá bom? Pertencente a um plano e uma distância R não nula, quer dizer, essa distância R não pode ser zero, chama-se circunferência de centro C e raio R, o conjunto dos pontos desse plano que distam R de C. Então, o que estava dizendo isso? Que a definição de circunferência é você ter, né? Então, vários pontos aqui nesse plano, tá? Que tem a mesma distância de um ponto que eu estou chamando de ponto C. Tá? Então, quem são esses vários pontos do plano que tem a mesma distância do ponto C? A minha circunferência, porque eu vou ter esses vários pontos aqui tendo a distância R do ponto C, tá bom? Se os pontos A, B e D estão na circunferência, então o ponto A, B e D estão na circunferência, estão em cima da circunferência. Então a distância entre cada um deles e o centro da circunferência é igual a esse raio R. Então a distância de C até A, a distância de C até B e a distância de C até D são iguais. E essa distância igual é chamada de raio da circunferência ou simplesmente R. Essas coisas a gente já sabe, nós já estudamos isso, tá bom? Agora eu quero que a gente chegue na dedução da fórmula da equação reduzida de uma circunferência. Então vamos considerar aqui um plano cartesiano. Então nesse plano cartesiano, uma circunferência de centro C. Esse centro C é um ponto que tem coordenada A para x e B para y e um raio R. Esse raio R aqui eu tomei uma medida qualquer, tá bom? E esse ponto P aqui é um ponto que pertence à minha circunferência. Ele tem coordenada x e y. Então, esse ponto P é um ponto qualquer que pertence à circunferência, se e somente se a distância de C até P for igual ao raio. Lógico, pela definição. Então, esse ponto P ele pode estar em qualquer lugar da circunferência, desde que a distância desse ponto P para o centro da circunferência, para esse ponto C, seja igualzinho ao raio. Então, estou falando aqui ó, que a distância de C até P é igual a R. Eu vou partir minha definição da forma da distância. O que é a distância de C até P? Não é aquela raiz quadrada, aí eu pego x de P menos x de C, não é isso que a gente vai fazer? Então vamos lá escrever isso? Ó, então a distância de C até P é raiz quadrada, aí eu peguei aqui ó, o x do ponto P, que eu chamei de x, menos o x do ponto C, que é a elevado ao quadrado, mais o y do ponto P, que é o próprio y, menos o y do ponto C, que é o b, elevado ao quadrado. Ok, isso aqui a gente já sabe, isso aqui é a distância de um ponto ao outro. Igual a R. Igual a R. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou elevar ambos os lados dessa igualdade ao quadrado para eu eliminar a raiz. Se eu elevar aqui ao quadrado e se eu elevar aqui ao quadrado, eu vou conseguir cortar essa raiz. Vai ficar só isso aqui, ó. E o R elevado ao quadrado vai ficar R ao quadrado. Pronto. Cheguei na fórmula da equação reduzida de uma circunferência. Na prática, vocês podem já trabalhar direto com a fórmula, não precisa de ficar deduzindo, tá bom? Então, a equação, né, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado é chamada equação reduzida da circunferência, onde a e b são as coordenadas do centro e o r é o meu raio. Num caso particular, eu posso ter o centro da circunferência como origem do plano cartesiano, né, do sistema cartesiano. Então, logo eu vou ter aqui 0 e 0, quer dizer, se o centro está na origem, o x e o y são 0. Então eu posso escrever essa equação de uma forma mais simples ainda, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá bom? Equação geral da circunferência. Se eu desenvolver aqui, ó, esse produto notável aqui e aqui, eu vou obter a equação geral da circunferência. É o que eu estou mostrando aqui. Ó. Quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2ax ou 2xa, mais o quadrado do segundo, mais a ao quadrado. Que é a mesma coisa que escrever 2 parênteses e fazer o chuveirinho. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2yb ou 2by, mais o quadrado do segundo, mais b ao quadrado. Trouxe o r ao quadrado para cá, ficou menos r ao quadrado igual a zero.
Só vou dar uma organizada aqui, ó, colocar y ao quadrado junto de x ao quadrado. Aí ficou x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Essa é a equação geral da circunferência. Equação geral por quê? Porque ela é igualada a zero. Tá bom? Observe um exemplo a seguir. Escreva a equação da circunferência representada na figura abaixo na forma reduzida e na forma geral. Bem, então observa aqui. Aí a minha circunferência ela tem centro 4 e 4 e me deu o valor do raio que é 3. O que eu vou fazer? Eu vou substituir essas duas informações na equação. No lugar do A e do B eu vou colocar 4 e 4. No lugar do R eu vou colocar 3. Então vai ficar x menos 4 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Ou x menos 4 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 9. Pronto. Essa é a minha equação reduzida da circunferência. Para eu chegar na equação geral, basta eu desenvolver esse produto notável. Então, fazendo chuveirinho ou fazendo pela regra quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu desenvolvo os produtos notáveis. Trago o 9 aqui para a esquerda, fica menos 9 igual a zero. Então, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 8y mais 23 é igual a zero é a minha equação geral da circunferência. A equação geral da circunferência é igual à equação geral da reta. Tem que ser igualada a zero. Tá bom? Uma coisa interessante é, geralmente as atividades, elas trazem a equação geral de uma circunferência e pede para eu chegar na equação reduzida. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção a como é que a gente vai fazer. Eu vou mostrar uma estratégia que está um pouco diferente do livro, tá? Porque no livro ficou utilizando muita fórmula. Eu não gosto dessa ideia de ficar usando fórmula. É melhor usar aquilo que a gente já sabe. Então, a gente vai fazer utilizando o quê? Fatoração de trinômio quadrado perfeito. E completar a trinômio quadrado perfeito. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar o 23 lá para o outro lado. Então, repara, vai ficar x ao quadrado menos 8x. Esquece que você tem um restante. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse valor que acompanha o x e vou dividir por 2. Vamos entender isso como uma regra, tá? Como um macete para completar o quadrado. Então, quem acompanha o x eu divido por 2. Então, ficou menos 4. Agora, eu vou pegar esse menos 4 e vou elevar ao quadrado. Então, eu vou dividir por 2, depois eu vou elevar ao quadrado. Menos 4 elevado ao quadrado deu mais 16. Eu coloquei em destaque porque esse mais 16 não tinha na equação. Eu estou acrescentando. Vou fazer a mesma coisa com a parte aqui do y. Você tem y ao quadrado menos 8y. Então, eu vou pegar quem acompanha o y, vou dividir por 2. Então, vai ficar menos 4. Eu vou elevar ao quadrado. Menos 4 ao quadrado também dá 16. Então, acrescentei 16. De novo, eu coloquei em destaque porque esse 16 não tinha. Eu estou acrescentando. Tá bom? Do outro lado, não ficou menos 23? Aí, repara um detalhe importantíssimo aqui. Isso que eu coloquei em destaque não tinha na equação. Eu acrescentei. Lembra que a equação dá a ideia de uma balança em equilíbrio. Só que se eu acrescentei 32 aqui desse lado, que é 16 mais 16, eu tenho que acrescentar 32 também do outro lado. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou acrescentar 32 também do outro lado. Tá bom? Aí, eu chego nessa forma da equação reduzida. Mas como é que eu cheguei nessa forma? Presta bastante atenção. Você aqui, esse trinômio e esse trinômio são dois trinômios quadrados perfeitos. Você vai tirar a raiz desse primeiro termo. A raiz de x ao quadrado é x. Você vai tirar a raiz desse terceiro termo. A raiz quadrada de 16 é 4. Esse sinal desse termo do meio aqui, você vai trazer aqui para dentro do parênteses. Então, vai ficar x menos 4 elevado ao quadrado. Aí, mais... Vou abrir um outro parênteses, vou elevar ao quadrado. Como é que eu vou descobrir esse y menos 4? A mesma estratégia. Qual que é a raiz de y ao quadrado? Y. Qual que é a raiz de 16? 4. O sinal do termo do meio aqui não é menos? Então, vai ficar dentro do parênteses, menos. Pronto. Cheguei na equação reduzida da circunferência a partir de sua equação geral. Exercício resolvido. Número 1 aí. Encontra a equação reduzida da circunferência, cujas extremidades de um diâmetro são os pontos A e B.
Então, ele não deu a coordenada do ponto C, mas ele me deu o diâmetro A e B. Lembra que para eu descobrir a equação reduzida da circunferência, eu preciso do centro e do raio. Então, vamos descobrir quem é o centro e quem é o raio. Primeira coisa para descobrir o centro, né? Aqui você tem um diâmetro AB. O centro, ele é o ponto médio do diâmetro, ele é o ponto médio do AB. Então, basta fazer o quê? Descobrir o ponto médio. Então, o centro, se é o ponto médio, o x do ponto médio, eu faço o quê? Eu pego o x do ponto A, 0, somo com o x do ponto B, 6, divido por 2. Então, A deu 3. Para descobrir o y do ponto médio, que no caso aqui é o B, y do ponto A, menos 8, y do ponto B, 0, divido por 2. Vai ficar menos 4. Pronto, descobri a coordenada do centro, que é 3 para x e menos 4 para y. O que falta eu descobrir agora? O raio. Para descobrir o raio, basta eu fazer a distância desse ponto C até o ponto A, ou a distância do ponto C até o ponto B. Eu fiz aqui a distância do ponto A até o C. Então, joga na fórmula lá, né, da raiz. Então, x do ponto C menos x do ponto A. Né? Então, vai ficar lá o x do centro. Né? Quem que é o x do centro? É 3 menos. Quem que é o x do ponto A? 0. 3 menos 0 ao quadrado. Mais. Quem que é o y do ponto C? Quem que é o y do centro? Menos 4. Menos o y do ponto A. Menos 8 vai ficar mais 8. Elevado ao quadrado. 3 menos 0, 3, ao quadrado 9, menos 4 com 8 dá 4, ao quadrado 16, 9 com 16, 25, raiz de 25, 5. Pronto, tem o raio. Beleza, agora é só substituir na fórmula da equação reduzida. Nessa fórmula aqui, ó, lembrando que o A e o B são as coordenadas do centro, tá? Então vai ficar, olha, x menos A, x menos 3, ao quadrado, mais y menos B. Cuidado com isso aqui. Está vendo esse menos b? Quer dizer que você vai fazer menos 4. Vai ficar mais 4 ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Pronto. Eu tenho a equação reduzida da circunferência. Olha o 2. Determinar a forma geral da equação da circunferência com centro no ponto menos 1 e 2 e raio 3. Pronto. Já me deu aqui o valor de A e de B, né? E me deu o valor do raio. Vamos só substituir. Então, vai ficar x menos 1 dá x mais 1 ao quadrado, y menos 2 igual a 3 ao quadrado. Ele quer a equação geral, né, da circunferência. Então, tem que desenvolver esse produto notável e passar esse 9 aqui para cá, igual a 0. Então, é isso que a gente vai fazer. Desenvolvemos um produto notável aqui, desenvolvemos um produto notável aqui, passou o 9 para cá, menos 9 igual a 0. Eu posso só dar uma organizada aqui nessa equação. Trazer o y ao quadrado para junto do x ao quadrado, trazer o menos 4y para junto do 2x, resolver aqui, né? Esse 1 com 4, 5, 5 menos 9, menos 4, igual a 0. Pronto, essa aqui é a minha equação geral da circunferência. No exemplo 3, eu quero determinar as coordenadas do centro e do raio da circunferência de equação. Então, aqui eu tenho a equação geral da circunferência. Eu quero descobrir qual é o centro e qual é o raio. Então, vou ter que fazer o quê? Aquele processo que eu mostrei lá. De completar quadrado, de fatorar, para eu conseguir chegar na equação reduzida. Então, primeira coisa, mando o 19 para o outro lado. E organiza aqui, ó, x ao quadrado menos 4x, y ao quadrado menos 8y. Aí, vamos usar lá aquela estratégia. Vamos pegar lá quem acompanha o x, que é o menos 4, dividir por 2, vai ficar menos 2, e vou elevar ao quadrado. Menos 2 ao quadrado deu mais 4, coloquei em destaque. Vou fazer a mesma coisa, quem acompanha o y, menos 8 que divide por 2 dá menos 4, menos 4 ao quadrado dá 16, coloquei em destaque. Quem eu acrescentei desse lado da equação? Acrescentei 20, vou ter que acrescentar 20 do outro lado também, então menos 19 mais 20. Então, a equação ficou, já fatorando aqui, ó, raiz de x ao quadrado, x, raiz quadrada de 4, 2, pega o sinal do termo do meio, que é menos, x menos 2 ao quadrado, mais raiz de y ao quadrado, y, raiz quadrada de 16 é 4, pega o sinal do termo do meio, que é menos, y menos 4 ao quadrado, igual, menos 19 com mais 20, dá 1. Aqui eu tenho a equação reduzida. Com a equação reduzida, eu consigo descobrir as coordenadas do centro e do raio. Então, o centro ele tem coordenada 2 e 4, né? Ó,
aqui dentro de parênteses, ó, o A e o B, 2 e 4. E o raio, pessoal, não é só porque aqui é 1 não. Tá? Esse 1 aqui, lembra que na equação da circunferência, na equação reduzida, esse 1 aqui é o raio ao quadrado. Então, você tem que tirar a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Exemplo 4. Ache a equação da circunferência que passa pelos pontos A e B e tem centro sobre a reta aí, né? Sobre a reta de equação x igual a 2. Ok. Então, a circunferência passou por esses pontos aqui, A e B, me deu as coordenadas, e essa circunferência, ela tem centro sobre a reta x igual a 2. X igual a 2 é essa reta aqui, ó. Então, eu não sei o valor, a coordenada y desse ponto. Por isso que eu chamei. Centro é 2 para x e y, que eu não sei qual é o valor. Beleza. Utilizando a definição de circunferência, do centro até o B é raio, do centro até o A é raio. Então, eu sei que a distância do C até B e do C até A são iguais. É isso que a gente vai fazer. Nós vamos igualar essas duas distâncias. Então, eu calculo aqui a fórmula da distância de C até B, calculo a fórmula da distância de C até A, tá vendo? Ó? E vou igualar as duas. Quando você vai igualar as duas, pessoal, é só elevar o quadrado de um lado e elevar o quadrado do outro. Você corta as duas raízes. Então, vai ficar 1... Desenvolvendo aqui esse produto notável, y quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 8y, mais o quadrado do segundo, mais 16, igual. 2 menos 0 dá 2, ao quadrado dá 4. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2y, mais o quadrado do segundo, mais 1. Só vou fazer o quê? Resolver isso. Ó. Y de um lado ao quadrado, y ao quadrado do outro lado, você corta. Esse 1 aqui com esse 1 do outro lado também você corta. Esse menos 2, ele vai vir para cá, vai ficar menos 8y com mais 2y, vai ficar menos 6y. Esse 16, ele vai passar para cá, vai ficar menos 16 com mais 4, menos 12. E aí multiplica por menos 1 e divide 12 por 6, 2. Pronto. Descobri o y do centro, né? O y que é a coordenada do centro da circunferência. Ok? Beleza.